Portanto, este é um capítulo muito atual e eles vão aparecer tal como neste exemplo. Portanto, apesar de não ser muito nítido, as referências que vocês veem nos hashtags ou Nick Cave fazem parte do universo da personagem e se procurarem a conta de Instagram, existe. Portanto, isto é apenas para vos ilustrar, tal como eu disse, alguns dos elementos gráficos da obra. Existem outros, muitos outros, e no final terão a oportunidade de folhear os livros. Aliás, até vos aconselho a fazê-lo, uma vez que a projeção não permite ler todas as coisas que estão no livro. Ok? Enquanto eu estava a trabalhar ainda na escrita deste romance, e como estava a ser pouco trabalho, eu achei que fazia sentido fazer este outro livro. Eu chamei-lhe livro de extras porque ela é uma espécie de DVD de extras, embora na literatura. Portanto, neste caso, em concreto, um complemento visual ao romance em si. Para criar o livro, foram contactados 23 ilustradores, 10 portugueses, 13 estrangeiros e 2 músicos. Portanto, os artistas colaboraram no projeto. O livro de extras tem 2 objetivos principais e acaba por ter, dessa forma, 2 tipos de conteúdos diferentes. E é por aí que eu quero começar. Portanto, aquilo que me levou a fazer o livro, numa primeira abordagem, foi uma vontade, enquanto leitora, de ter elementos da história, portanto, elementos que são reais para as personagens, tornados reais para mim e para vocês. Portanto, este é um dos tipos de trabalhos que vocês vão encontrar dentro do livro. Por outro lado, achei que seria muito interessante mostrar como cada leitura é individual, porque 2 pessoas não imaginam a história da mesma forma. E, portanto, foram contactados vários ilustradores para que recriassem todas as personagens constantes de forma totalmente livre. Eu já disse que já vou ter tempo no final para fazer perguntas, ok? Portanto, pedi para estarem em silêncio e para não estarem também a perturbar o colega do lado. Portanto, como eu estava a dizer, o livro reúne, por um lado, elementos reais da história tornados reais e, por outro lado, reúne várias interpretações das várias personagens. São 2 tipos de conteúdos que vou encontrar aqui dentro. Antes de passarmos para o interior, eu faço questão também de falar do símbolo e da palavra que estão na capa. Como este é um auditório grande, não sei se conseguem ver aí atrás alguma coisa. Portanto, eu vou tentar, mas é difícil porque eu não consigo, mesmo se mostrar que os alunos que estão desse lado não vão ver. Portanto, é uma questão de iluminação. Sim? Ok, perfeito. Eu mostro assim. Portanto, o símbolo que vocês veem, em primeiro lugar, é o símbolo do planeta Urano. E é um símbolo que fala de um balanço entre a energia espiritual e a energia da matéria. E é um símbolo, portanto, que 2 dos protagonistas têm no lado. E esta é uma forma de estarem unidos desde 1969 até 2060. Portanto, praticamente durante 100 anos. E a palavra que vem por baixo é uma palavra em hebraico, Emet, que significa verdade. Para além disto ser uma referência a um livro em hebraico que está presente na história, incluída na capa deste livro, é uma forma de ilustrar, portanto, a verdade destas personagens, que é o que este caderno pretende, de alguma forma, ser. E vou levar-vos agora para o interior do livro. Portanto, o livro de extras, porque as 2 páginas que eu vou mostrar, que são meramente as páginas da abertura, não irei perder muito tempo aqui, porque faz mais sentido passarmos para o primeiro capítulo, que, tal como conseguem ver, é a árvore genealógica da família. Portanto, este é o único capítulo que eu aconselho a que seja lido mais atentamente antes e durante a leitura do romance. Isto porquê? Porque quando nós estamos a ler um livro com muitas personagens, muitas vezes, dependendo do tipo de leitor que vocês forem, muitas vezes ajuda a fazermos algo deste género. Portanto, seja uma árvore, um esquema ou uma lista. Nesse sentido, a cábula está aqui feita e poderão consultá-la quando quiserem. A mim também me acontece muitas vezes, quando estou a ler literatura russa, por exemplo, e aparece o nome de uma personagem que não é constante na história, eu tenho alguma dificuldade em identificar pelo nome quem é que essa personagem é. E isso aqui pode de facto acontecer com os bisavós, portanto a primeira parte da árvore, que são personagens que já não estão presentes na história, mas que ainda são referidas algumas vezes. Portanto, se tiverem esta árvore mais uma vez, conseguem identificar quem é quem imediatamente quando o nome surge. Mas acho que faz sentido chamar também a atenção de que não é essencial, ou seja, o romance lê-se perfeitamente sem o livro de extras. Ele é um complemento à história. Todas as outras personagens que vocês veem no quadro podem parecer na projeção, podem parecer muitas, pode até parecer confusa à primeira vista, mas não é. Elas estão presentes na história e são muito fáceis de identificar. Portanto, fazendo uma leitura muito breve. Por baixo dos bisavós tentam os avós. No centro da árvore vão ter os pais, os protagonistas, ao lado dos tios. Os 18 hipotéticos filhos, são os nossos narradores neste caso. E outras 2 personagens que, embora não diretamente ligadas à família,
que são protagonistas na história também. O segundo capítulo é uma tentativa de recriar elementos reais, como eu já referi. Portanto, aqui foi contactado um ilustrador português e o nosso objetivo era, o deste ilustrador em concreto, era o de recriar 9 fotografias que aparecem referidas ao longo da história. À exceção das 2 primeiras, que são as mais recentes, portanto as a cores, todas as outras vão ser reproduções dos bisavós e as únicas que existem. Portanto, mais uma vez, aconselho-vos no final a folhearem realmente os livros, até porque aqui muitos pormenores das ilustrações vão se perder na projeção. O terceiro capítulo é um capítulo especial, isto porque não recria elementos da história, nem recria as personagens. Portanto, é o único capítulo dedicado à montanha. Eu decidi fazer isto porque, como já referi, a montanha é o símbolo da história, o principal símbolo da história. E, portanto, foi contactado especialmente também um ilustrador irlandês que trabalha com temáticas esotéricas, sempre, para fazer uma única ilustração da montanha que destacasse o que ela verdadeiramente simboliza ao longo da obra. Portanto, por cima do nome da montanha vão ter as coordenadas, porque, tal como eu já referi, a montanha é real. De seguida, a ilustração. Chamou a atenção para o sol, que parece um elemento ali inserido pelo estilo, mas é, na verdade, um espelho que a tia Jay tem na casa dela e que acaba por ser muito importante na história. E daqui passamos, então, para os capítulos das personagens. Portanto, tal como eu referi, o livro de extras não terá nenhuma ilustração ou nenhum capítulo dedicado aos filhos. Portanto, as personagens que vocês vão encontrar ilustradas nos capítulos que seguem são as constantes ao longo da narrativa. Portanto, o pai, a mãe, os tios, os avós e aquelas 2 outras que eu destaquei da árvore. São 11 personagens, 11 capítulos. Eu irei apenas mostrar-vos um porque só quero que fiquem com uma ideia da organização, que é igual para todos. Portanto, a organização, a capa, aliás, cada capítulo segue este formato que vocês veem aqui. Em primeiro lugar vão ter a data de nascimento da personagem, que neste caso é 15/7/1943, às 2 da tarde em Los Angeles. De seguida, a data de morte da personagem, e que neste caso é unknown. O nome da personagem, Edmund Pollock. O mapa astral, que foi importante na criação da mesma. E os ilustradores que ilustraram esta personagem em concreto pela ordem que vocês vão ver de seguida. Portanto, esta ilustração foi feita por uma ilustradora portuguesa. No canto inferior vão ter sempre a legenda da ilustração e uma vez que o livro está bilingue vão ter a versão portuguesa e inglesa de todos os textos. Em primeiro lugar encontram sempre o título da ilustração, que neste caso é Imerso em Ti. De seguida o nome da ilustradora, Helena Moraes Soares, aqui. E finalmente os materiais que ela utilizou. Eu fiz muita questão que os materiais viessem sempre discriminados em cada trabalho deste livro, pelo menos nos capítulos das personagens. Porque quando nós estamos a ler um livro que vem acompanhado de ilustrações, ou por exemplo, quando estão a ler um livro e já viram a adaptação cinematográfica, que existe, se existe uma, a nossa tendência enquanto leitores é de imaginarmos as personagens com base nas ilustrações ou nos atores do filme. E não que isto tenha algum problema, porque não tem, mas eu quis que os leitores tivessem liberdade para imaginar as suas personagens. Porque a imaginação é uma parte essencial da leitura. E, portanto, uma forma de não condicionar o leitor, portanto, para além de ter separado a história, as ilustrações da história em si, foi tendo cada personagem ilustrada por ilustradores com culturas e estilos diferentes. E eu vou mostrar-vos o melhor exemplo no projeto de como a mesma personagem pode ser vista de formas tão diferentes que parecem pessoas diferentes. Portanto, o universo do ilustrador, sem dúvida, que influencia o resultado final. Esta, por exemplo, para que fiquem com uma ideia, foi feita com tinta da Shiny Photoshop. Já esta é uma pintura em tela, em 2 telas. Ela foi feita por uma ilustradora americana e é a única que, para além do pai, que é a personagem que vocês estão a ver neste capítulo, tem também um dos 18 hipotéticos filhos, portanto tem daquele lado o Cody, o miúdo que acha que é um ex. Um ex perceptível. A ilustração que está daquele lado é uma ilustração totalmente digital. Ela foi feita por uma ilustradora americana também e, como curiosidade, a única que ilustrou as 11 personagens do livro. Portanto, se procurarem em cada trabalho, em cada capítulo, peço desculpa, existirá um trabalho dela sempre. Ela é muito conhecida pelas ilustrações mais minimalistas que faz a série Twin Peaks.
Não sei se sabem quem é, chama-se Emma Manda. A ilustração que está deste lado é uma pintura e colagem em tela feita por um ilustrador francês. E finalmente a última desta personagem, portanto, uma ilustração totalmente digital feita por uma ilustradora portuguesa também. Portanto, a organização, tal como eu referi no início, segue o mesmo formato para todos os capítulos. A título de curiosidade, esta é a única que é inteiramente colagem no projeto, colagem manual. Se ficarem com curiosidade, eu irei projetar novamente no final da sessão, mas na minha página da autora do Facebook, já foi há algum tempo, mas forem aos vídeos uploadados vão encontrá-lo logo. Portanto, foi publicado um vídeo enviado por esta ilustradora como uma parte do processo da ilustração. Portanto, se ficarem com curiosidade, ficam de facto com uma ideia concreta de como é que a ilustração foi feita. E tal como este vídeo, encontram outros vídeos de outras ilustrações do projeto, portanto, sempre com técnicas diferentes. A ilustração que vocês vão ver de seguida foi feita pelo mesmo ilustrador francês que ilustrou o Ian, portanto, a pintura e colagem em tela que ficava deste lado é a representação mais próxima daquilo que eu tinha imaginado para esta personagem. Portanto, como conseguem ver, uma mulher de pele dourada, de olhos verdes, charas de nariz e de cabelo loiro ou loirado. O único ilustrador asiático que participou neste projeto, que foi um ilustrador chinês, fez esta mesma personagem de uma forma totalmente diferente. E eu quero reforçar aqui, portanto, antes de vos mostrar o resultado final, que os documentos que eu forneci, tanto a um quanto ao outro, eram exatamente os mesmos.